Amigos, bem-vindos. Mais um Oposta. Estamos de regresso com o Oposta. Estamos de regresso com os campeonatos. Estamos a falar de Liga Alemã a começar a regressar, de certa forma, amanhã. Liga Portuguesa. Vamos ter Liga Francesa, Liga Espanhola. Vocês já sabem quais é que eu vou acompanhar mais. Inglesa, Alemã e Portuguesa. Temos Premier a regressar este fim de semana com muito jogo. Temos Tugão de volta. Portanto, para a semana, Liga dos Campeões de volta. Liga Europa de volta. Muita coisinha boa vai acontecer. Não se esqueçam, se gostam deste tipo de conteúdo que estamos aqui a fazer, se gostam do meu trabalho que eu estou aqui a ter, deixem o like, subscrevam, partilhem e comentem. Os vossos comentários, acreditem-me quando eu vos digo, os vossos comentários são extremamente importantes para convencermos o algoritmo do YouTube a dar-nos destaque. Ok? Avançando já para o que interessa. Marseille. Olympique Marseille, que vai defrontar a equipa de Lorient. Vocês já sabem, não vou abordar a Liga Francesa de forma mais afincada este ano. Vamos sim focar naquelas três ligas que eu vos disse, Tugão, Premier e Bundesliga. Ou seja, especializarmos em três campeonatos, para entendermos melhor o mercado, para entendermos melhor as equipas, para estarmos mais bem preparados para o que os jogos em pré e no live nos vão dar. Mas não quer dizer que não podemos dar aqui um saltinho ou outro. Aqui algumas equipas. O Marselha, que tem 3 jogos, perdeu 2, venceu 1. Estamos a falar do Marselha, começou o campeonato a perder com o Rennes, venceu o Paris FC por 5-2 e perdeu fora com o Olympique Lyon por 1-0. Estamos a falar de um Lorient, começou a perder com o Auxerre, venceu o Rennes por 4-0 e levou 7-1 do Lille em casa. Portanto, aqui não vamos inventar muito o que é a roda. Estamos a falar de duas equipas com alguma tendência a sofrer golos, quer Marselha, quer Lorient, bastante propícios no que toca no campo defensivo a terem algumas dificuldades. Vou apenas vos mencionar aqui a odd do mais 2,5 está a 1.44. Parece uma odd interessante. O gol marcado nos partes está a 1.50, também parece minimamente decente. Avançando, vamos dar aqui um salto à Bundesliga 2. Também não é algo... Vamos estar a prestar grande atenção, mas muita gente diz para eu sempre abordar estes jogos da Bundesliga 2, ficar sempre marcados e odds muito interessantes. Vamos falar de um Paderborn que vai defrontar o Bochum. Paderborn que tem 4 jogos, uma vitória, 2 empates e uma derrota, e um Bochum que tem 4 jogos, uma vitória, 3 derrotas. Estamos a falar de um Bochum, de um Bochum, aliás, teve 2 jogos fora, perdeu os 2. E estamos a falar de um Paderborn que teve 2 jogos em casa, venceu um, empatou outro. Como vocês podem aqui a ver, os últimos jogos em casa do Parma, eles perderam com o Fortuna por 2-1 e tinham ganho ao Kiel por 2-1 também. Já o Bochum, em termos de jogar fora, tinha perdido com o Schalke por 2-1. Tinha vencido, isto é para a taça, o Dinamo para o campeonato, para a taça 3-1, e isto é campeonato, perdeu com o Tramsar 4-1. Se fomos a ver aqui os últimos jogos, o Paderborn nas últimas 5 partidas só tem uma derrota, perdeu em casa com o Fortuna, o resto é uma vitória em casa com o Kiel, empatou fora com o Monster, venceu fora o Colónia para a taça por 3-1, perdeu o campeonato e empatou fora com o Nuremberg a 0. Espera aí, ele empatou ou perdeu? Espera aí, quanto é que isto ficou? Não, venceu 1-0. Isto aqui está empate, mas não é empate. É a vitória do Paderborn por 1-0. Já o Bochum nas últimas 2 partidas perdeu as 2. Perdeu com o Schalke fora 2-1 e perdeu com o Monster em casa 2-1 também. Portanto, aqui não vamos inventar muito do que é a roda. Okay, mais 2,5 está a 1.65. Em termos de confronto diretos, nos 4 jogos pintou o over 1,5 entre estas equipas. Nos 4 jogos pintou o over 2,5 nestas equipas. Vocês vêm aqui a ver 2-2, 2-1, 3-0, 3-0. Nos últimos jogos, se bem que já são jogos com alguns anos, ou seja, não houve grande confronto entre essas equipas nos últimos 2, 3 anos. Portanto, não jogando muito com essa vertente, vou apenas mencionar gols marcados nas partes a 1.61. Parece-me muito, muito interessante para o que pode ser o dia de tomorrow. Desta próxima sexta-feira vamos ter entre o Paderborn e o Bochum. Continuando pela Alemanha, Arminia Bielefeld vai defrontar a equipa do Magdeburg. Estamos a falar de um Bielefeld a 2.15, empate 3.79, Magdeburg 3.0. O Arminia Bielefeld, que tem já 4 jogos realizados, só perdeu 1, empatou outro e venceu 2. O Magdeburg ainda não venceu apenas um jogo, o resto são 3 derrotas. O Magdeburg a jogar fora de portas tem 2 jogos, uma vitória e uma derrota. Já o Arminia Bielefeld tem 2 jogos em casa, uma vitória e uma derrota também. Mais do meio 1.14, mais do meio 1.50. Temos confronto direto. Em 3 dos 4 jogos pintou o over 0.5 HT. Em 3 dos 4 jogos pintou o over 1,5 HT. E em over 2,5 pintou em 3 dos 4 jogos também. Isto em termos de confronto direto. O último jogo desta equipe foi em 2023. Ficou um 4-0. Nas últimas 5 partidas, o Arminia marcou sempre. Nos 5 jogos realizou.
apesar de nos últimos 2 jogos não ter vencido nenhum deles, perdeu e empatou, marcou sempre. Já o Magdeburg 5-4 perdeu, 3-1 perdeu, 3-1 venceu, 2-1 venceu, 1-0 perdeu, ou seja, sofreu nos 5 jogos também que realizou. Portanto, mais de meio 1.50 parece-me de veras muito, muito interessante. Parece muito interessante. Gols marcados em ambas partes a 1.50. Também vejo aqui algum valor neste mercado, ok? Algum valor neste mercado. Outra odd que eu vou falar, jogando aqui um bocadinho com o melhor momento de forma do Arminia Bielefeld. Empate ou vitória do Arminia está a 1.36. Outro mercado, se vocês quiserem explorar, Bet Builder, ok? Bet Builder. Ambas marcam com mais de 2,5. Odd de 1.75. Parece muito interessante, ok? Estamos a falar dos últimos 5 jogos, o Magdeburg sofreu sempre, e em 5 marcou em 4. Nos últimos 5 jogos do Arminia Bielefeld, marcou nos 5 jogos, sofreu em 3 deles. Portanto, parece muito interessante este Bet Builder. Ambas marcam com mais 2,5 a 1.75. Parece-me de veras interessante. Empate ou vitória do Arminia Bielefeld, jogando um bocadinho com o melhor momento da equipa, a 1.36, também gosto bastante. Os marcados em mesmas partes, a 1.50, também estou dentro. Continuando por terras alemãs, senhores e senhores, para quem não está a par, Bayer Leverkusen ficou sem treinador, ok? Não só o Bonifácio foi de sopa e ia para o Milan e não foi, como estamos a falar de um Erik ten Hag que foi despedido ao fim de 2 partidas de campeonato, né? 2 partidas de campeonato. Frankfurt, por sua vez, vem a par do Bayern e do Colónia, são as 2 equipas únicas que nos 2 jogos que realizaram para o campeonato venceram. Estamos a falar de um Leverkusen que mostrou grandes debilidades defensivas, quer contra o Hoffenheim, quer contra Bremen. Contra o Bremen estavam a vencer 3-1, deixaram-se empatar, já o Bremen estava com 10. Um Frankfurt que vem muito bem. O Frankfurt começa o campeonato a golear o Werder Bremen por 4-1, vai vencer com naturalidade fora o Hoffenheim por 3-1 também, acompanhei esse jogo. Estamos a falar de um Leverkusen a 2.25, empate 3.90, a Eintracht Frankfurt 2.87. E aqui já vamos aqui entrar em algumas coisas. Mais de meio está 1.50, se nós formos a ver, nos últimos 15 de 16 jogos nas certas equipas, o mais 2,5 pintou. Nos últimos 16 jogos, em 16, houve sempre 2 golos pelo menos no jogo. Nos últimos 15 em 16, houve pelo menos 1 gol HT. E nos últimos 10 de 16 jogos, há uma porcentagem de 63%, houve ambas marcam no jogo. Nós fomos aqui a ver nos últimos jogos, olhando às últimas 10 partidas, Frankfurt a marcar em ambas as partes 50% das vezes, a marcar gol 70%, Frankfurt para deixar lá a sua pipoquinha 70% das vezes também. Estamos a falar de 2 equipas muito propícias ao gol. Se formos a ver aqui nas primeiras partes, média de gols marcados Frankfurt 1, sofrido 0.5, marcado 0.7, 0.6. Fomos a ver nas segundas partes 0.8, 0.7, 0.7, 0.8, ou seja, muita tendência para gols. Ambas marcam, pintou em metade dos jogos de Leverkusen, mais de metade dos jogos do Frankfurt, houve ambas marcam. Jogando aqui um bocado com isto, até jogando aqui um bocadinho com o confronto direto, há aqui alguns mercados que eu gosto. Mais de 1.50 parece-me de veras interessante. Gols marcados nas partes a 1.51 também parece-me de veras, já disse de veras interessante. Outra coisa, o ambas marcam está a um odd de 1.45. Pegando um bet builder, um bocadinho à imagem, 2 bet builders, aliás, um bocadinho à imagem do que falamos no jogo anterior da Bundesliga 2, mais 2,5, com ambas marcam, dá um modo de 1.73. Mas há um bet builder que eu gosto mais ainda, e aqui temos de ter algum cuidado quando nós formos a falar do que eu vou dizer agora. Um Leverkusen vai ter o efeito de chicotada psicológica. Okay? Um treinador que não estava a bater com a direção, um treinador que os jogadores não estavam a entender o que é que o treinador queria, acabou por sair, certo? Ou seja, não conta, ficha limpa, já vai estar sentado no banco o Hjulmand, ex-selecionador dinamarquês. Portanto, a equipa pode ter aqui uma nova energia, uma nova cara, e entrarem em campo como nunca entraram ainda este ano. Estão a perceber? Portanto, cuidado, é certo que o Frankfurt chega aqui num excelente momento de forma. Podemos aqui olhar ao último 11 do Leverkusen para vocês entenderem um bocado o que eu estou a dizer. Devem entender um bocadinho o domínio desta equipa de Frankfurt pela forma como tem jogado. Reparem, jogou com... Vocês podem olhar aqui ao gráfico e achar, mas o Hoffenheim teve muito bem e o caraças e não sei o quê. A questão é que o Hoffenheim, em termos de praticalidade ofensiva, foi 0, só marcou perto do fim. O Frankfurt, apesar de não ter tido grande período de posse de bola, apesar de não ter estado muito tempo dentro, em termos de presença do terreno ofensivo do Hoffenheim, cada vez que lá chegava era golo.
ok? E com destaque aqui para alguns jogadores, sobretudo, onde é que eles estão? Ritso Duan jogou muito, 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 muito bem este jogador. Muita atenção a este elemento aqui. Tem estado muito bem na frente de ataque do Frankfurt. A linha defensiva tem estado minimamente competente também. Portanto, alguma atenção aqui a este Frankfurt nessa perspectiva de poder causar alguns problemas ao Leverkusen na perspectiva da transição ofensiva. Reparem que é um dos pontos fortes do Frankfurt. E pegando isto aqui para dizer o quê? É certo que o Leverkusen pode estar aqui com uma cara limpa, novas energias, uma equipa mais forte, entrar com um novo treinador, a querer mostrar serviço, etc. Mas olhando ao melhor momento de forma de um Frankfurt, um Leverkusen com algumas debilidades, com algumas ausências, perdeu muita gente fundamental no ano passado, vai começar um novo treinador do zero, não estou à espera que o Leverkusen ganhe 5-0. O jogo da manhã é uma equipa que assenta muito o seu jogo na base da posse, na base de pressionar alto o adversário, era com Xabi Alonso, com Ten Hag, claramente essas questões mudou, e temos um Frankfurt muito forte no contexto. E então, muita atenção aqui a este Frankfurt na componente de transição ofensiva e na componente de poder aproveitar muito bem um espaço que o Leverkusen possa vir deixado. Pegando nisto, empate ou vitória do Leverkusen, do Frankfurt, está a 1.61. Empate ou vitória do Frankfurt com mais do e-mail dá um modo de 1.80 em termos de bet builder na bet7. Ok? Pode ser interessante. Certo que é sempre um campo arriscado, nós estamos aqui a jogar com uma equipa que está bem, começa bem o campeonato, começa bem a época e vai jogar um terreno historicamente difícil para quem lá, sobretudo nos últimos 2 anos, para quem defrontava o Leverkusen. Mas o Leverkusen que neste momento é um bocado incógnita porque não sabe bem que tipo de Leverkusen é que nós vamos ter em termos de real praticalidade, em termos de jogo, até porque vai ter um novo treinador que pode ter novas ideias e uma maneira de jogar totalmente diferente da anterior, quer do seu antecessor, Xabi Alonso, quer de Ten Hag. Ok? Portanto, como vos disse, gols marcados em ambas as partes. Parece-me interessante o mais 2,5, o mais 2,5 é 1.50, gols marcados em ambas as partes 1.50 também. A questão do bet builder, olhando ao confronto direto das equipas. Reparem que o ano passado ficou 2-1 em casa para o Leverkusen, 4-1 fora para o Leverkusen, mas teve sempre ambas marcam e mais 2,5. Também em 2024 ambas marcam e mais 2,5, 3-0, 3-1, há sempre muitos gols das equipas, portanto o mais 2,5 com ambas marcam está a 1.73 em termos de bet builder. Empate ou vitória do Frankfurt com mais do e-mail dá um bet builder de 1.80. Se querem jogar pelo seguro, eu vejo valor no mais 2,5 a 1.50. Vejo valor no gols marcados em ambas partes também a 1.50. Olhando para Tugão, fucking Tugão. Temos Alverca contra Tondela, duas equipas que ainda não venceram. Exatamente. Estamos a falar de um Alverca a 2.45, empate 3.19, Tondela 2.99, mais de meio 1.40, mais de meio 2.24. Estamos a falar de gols marcados nas pares a 2.04, estamos a falar de um mais de meio 2.24, over 0.50 1.43, e vamos aqui por partes. O ano passado, nos 2 jogos que realizaram no ano passado, teve ambas marcam, pelo menos 2 golos, ambas marcam 3 golos. Ok? Estamos a falar de um Alverca que começou o campeonato a perder com o Moreirense fora por 2-1 depois de estar empatado no intervalo. Recebeu e perdeu com o Braga 3-0. Foi jogar ao Estrela, depois de teve a vencer 2 vezes, empatou 2-2. E estamos a falar de um Alverca que recebeu o Benfica e perdeu por 2-1 depois de estar a perder 2-0 no intervalo. Já o Tondela começou o campeonato a perder em Braga por 3-0. Estava a perder 2-0 no intervalo. Perdeu com o Famalicão em casa emprestada. Um jogo que poderia ter tido outro tipo de dividendos a favor do Tondela. Vamos ser sinceros. Não falar de um Tondela, depois foi perder com o Benfica 3-0 fora para estar a vencer 2-0 no intervalo. A perder 2-0 no intervalo, desculpem. E empatou com o Estoril em casa depois de estar a perder 1-0 no intervalo a 2 bolas. Portanto, 2 equipas com muita tendência para o over, com muita tendência para o golo sofrido e alguma capacidade de marcar em golos, mesmo olhando a adversários teoricamente mais fortes. Estamos a falar das equipas que ainda não venceram. Do que eu já vi de ambas as equipas, gosto mais do estilo de jogo do Alverca do que propriamente do estilo de jogo do Tondela. Muito sinceramente. Olhando aqui ao que o mercado nos pode dar, mais de 1.40 parece-me extremamente adequado, tendo em conta o que nós estamos aqui a ver, e que podemos ver aqui um dado estatístico curioso. Portanto, Tondela estava a levar 2 ao intervalo, estava 0-0, estava a levar 2 ao intervalo, se foi o terceiro, estava 1-1, ainda houve depois, 3 golos na segunda parte. Alverca estava igual, houve um gol na segunda parte, estava 3-0, ficou, mas podia ter havido golos,
Claramente, houve golos. Portanto, neste jogo eu vou contra o mercado. Golos marcados em ambas partes a 2.04. Vou contra o mercado está a dar uma tendência a isso, se não acontecer, portanto, vou claramente contra o mercado neste campo. Estamos a falar de um Alverca com Custódio, que ainda há muitas dúvidas, é uma equipa muito jovem, com muita qualidade. Destacar, por exemplo, o ponta de lança do... Agora está-me a faltar o nome do rapaz. O ponta de lança do Alverca já leva 3 ou 4 golos neste arranque de campeonato. Chiquinho, Gonçalo Esteves. Há um médio também no centro do terreno do Alverca, muito, muito interessante. A própria baliza, a experiência do central espanhol foram buscar para o centro da defesa. Portanto, estamos a falar aqui de um Alverca que pode ter a capacidade de levar a vencido este jogo. Não me irei expor em nada a favor de um Alverca ou de um Tondela nesse campo. Irei sim abordar aqui o tema do gols marcados nas partes a 2.04. Parece uma excelente oportunidade para o dia de amanhã. Atravessa-me completamente. Estou claramente em conta ao mercado, porque gols marcados nas partes não, está a 1.70. Gols marcados em ambas as partes, sim, que eu estou-vos a dizer, está a 2.04. Então eu estou claramente a expor-me contra o mercado. Gosto mais do e-mail, gosto dos marcados em ambas as partes. Acho que pode ser interessante mais 3.5 antes HT a 1.40. Duas equipas muito propícias. Olhando ao estilo de jogo, sobretudo do Alverca, muita vertiginosidade, muito jogo pelos corredores. Portanto, pode ser um jogo que pode ficar interessante no que toca de cantos. Se formos a ver a média a favor do Alverca está a 1.7, Tondela 1.8, contra 2.9, contra 3. Portanto, acredito que possam vir os cantos com alguma naturalidade na primeira parte, ok? Na primeira parte. Portanto, estamos conversados pelo Alverca. Benfica Santa Clara. Benfica 1.27, empate 5.97, Santa Clara 10.10. Aqui temos duas equipas em completa disparidade uma com a outra. Temos o Santa Clara, que vem de vencer o Estoril, um jogo em atraso que tinham. Foi a primeira vitória no campeonato, venceram por 1-0, mas antes disso tinham perdido com o Moreirense, tinham perdido com o Moreirense, tinham perdido fora com o Famalicão, depois perderam com o Moreirense em casa, empataram com o Estrela, assim é que é, e agora venceram o Estoril. Benfica vem muito melhor. Uma equipa que está a jogar bem, está confiante, tenta na Liga dos Campeões, tem bons resultados, sabe quando vencer o jogo em atraso com o Rio Ave, irá estar com mais 3 pontos em relação ao Sporting, por exemplo. Estamos a falar do Benfica que vem de vencer o Alverca fora por 2-1 no 11 com bastante rotação. O Benfica que não fosse a expulsão de Edic, acredito que tivesse marcado na segunda parte pelo menos mais um golito. O Benfica vem bem, vem motivado. Há agora Sudakov, há Luque Bacchio. Não vai ter Edic durante 2 semaninhas, é um facto, mas vai apanhar uma equipa Santa Clara que o ano passado era muito conhecida pela sua capacidade defensiva. E vocês podem ver aqui que é onde é que está a boa organização na pressão coletiva. E aqui o índice mais forte para a defesa, e aqui falta, a meu ver, a capacidade de organização defensiva no momento sem bola, também é um ponto forte do Santa Clara. Para aqui, eu vejo algum valor aonde? Mais do meio está 1.22, acredito que haja 2 golos no jogo com alguma naturalidade. No lado do Benfica que está bem, o Santa Clara que está à procura de pontos, mas vai ter muitas dificuldades nesta partida. Eu vejo valor no mais 2,5 a 1.75, se nós formos a ver em termos de confronto diretos recentes. O ano passado o Benfica venceu nos Açores por 1-0, mas em casa ficou 3-0, por exemplo. Em termos de, isto aqui é campeonato, ficou 4-1, por exemplo, também. Isto aqui foi para a Taça da Liga, se não estou em erro. Nós fomos a ver, em termos de confronto direto, os últimos 10 em 13 jogos, houve over 2,5, uma porcentagem de 77%. Eu gosto do over 2,5 1.75, olhando muito uma entrada forte do Benfica e um Benfica forte no jogo. Ok, entrar mandão e a querer vencer e entrar e chegar ao primeiro jogo dos campeões da próxima semana, vindo com mais uma vitória no bolso. Uma odd que para mim tem imenso valor, e vou colocá-la assim que terminar o vídeo no Telegram, está na descrição. Golos marcados em ambas as partes a 1.73. Amigos, esta odd para mim é fucking dada. Está-vos dado, está assim, ó. Apostem. Podem meter uma stake, acredito plenamente que haja 2 golos em ambas as partes. Estou muito a olhar esses golos em ambas as partes, muito pela ótica do Benfica a marcar em ambas as partes. Mas prefiro-me expor com uma stake, por exemplo, no golos marcados em ambas as partes por parte do Benfica. O Benfica tem tido essa capacidade no que nós fomos aqui a ver em jogos, por exemplo, que o Tondela fê-lo, que o Fenerbahçe curiosamente não fez, que o Estrela também não fez, é um facto, mas por exemplo, fez com o Nice, melhor, não fez com o Nice, mas podia ter feito. Há tendência para o Benfica fazer assim, é que é, que o Tondela fê-lo, demorou, mas fê-lo, que o Fenerbahçe podia ter feito também, fartou-se falhar golos do Benfica na segunda parte, aquilo foi ridículo. O próprio jogo com o Alverca, o Benfica podia ter marcado na segunda parte, a expulsão de Edic não ajudou, mas podia ter havido golos na segunda parte por parte do Benfica, houve por parte do Alverca, golos marcados em ambas as partes.
Mesmo este jogo com o Estrela, o Benfica ter ido a 0 para o intervalo, foi o que foi. Portanto, gosto muito do gol marcado das partes a 1.73, vejo muito valor nesta odd. Uma outra odd que eu vejo, antes de terminarmos aqui o vídeo, com muito, muito valor, mais 2.5 cantos do Benfica HT, ou seja, o Benfica na primeira parte a ter 3 cantos, 1.50. 3.0 cantos, ou seja, 3 cantos do Benfica ou mais, está 1.72. Se tiverem 3, anula, se tiverem 4, já paga. Para mim, duas excelentes odds também. Gosto muito do Benfica, do gols marcados nas partes no jogo do Benfica. Quem quisesse atravessar no gols marcados nas partes por parte do Benfica está uma odd 2.0. Perceba algum receio e percebo que o mercado não valorize e que vá, ou seja o mercado esteja a sobrevalorizar esse campo, tendo em conta o Benfica nos últimos jogos recentes não ter tido grande capacidade de marcar em ambas as partes. O Benfica não marcou aqui, não marcou aqui, aqui marcou, aqui não marcou, aqui não marcou. Portanto, entendo o mercado está com essa odd, prefiro muito mais me atravessar no gols marcados das partes, já está com uma odd excelente. Amigos, estamos conversados, o vídeo já vai longo, já sabem, os bet builders, os melhores cash odds do mercado, Bet7, Jofrinho 29 em minúsculas. Se quiserem explorar campos com excelentes odds de cantos, de golos em pré, ou de campos de linhas de jogadores a marcar, a assistir, 30 por uma linha, mybest.bet, também Jofrinho 29 em minúsculas também, é igual o código para ambas as casas. Excelentes mercados que a MyBest também tem no que toca a live, no que toca a ir buscar cantos e golos à frente, também muito interessante. Tem free bets também na MyBest, explorem lá isso, está toda a informação no Telegram. Estamos conversados, ao posto está de regresso. Já vos sabem, uma das minhas entradas para o dia da manhã já vos disse qual é que vai ser. Estamos conversados, amigos. Deixem o like, comentem, que ajuda para caralho, confiem. Espero que gostem. Espero que continuem a apoiar aqui este nosso projeto. Um abraço.